São 10 horas e 42 minutos. Já já tem atendimentos com o Jogo de Búzios no programa. Quer mandar sua pergunta para o Babadu te responder? É só mandar no WhatsApp 11 9 6271 0106. Aí você coloca lá pra gente seu nome completo, data de nascimento, uma pergunta sobre o assunto que você está precisando daquela forcinha, e aí você também nos diga de onde você está acompanhando o programa, qual região e por onde está vendo também, porque estamos nesse momento no Instagram da Astral TV, que é o Astral TV Oficial, estamos pelo site, tá? Pela Soul TV também, pelo canal aberto e pelo rádio Bom Astral FM. Então nos diga de onde você está acompanhando o programa e manda sua pergunta para o Babá. Mas agora chegou o momento de ficarmos bem informados. Bora saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Bom dia, Ed Melo. Muito bom dia, Edu. Tudo bem com você? Tudo bem com todos que estão nos acompanhando? Sejam bem-vindos. Estamos na Astral TV, na mais paulista das avenidas, para trazer para você, a partir de agora, as principais informações do dia e da semana em nosso giro de notícias, dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon, que daqui a pouquinho traz convidados para lá de especiais. São 10 horas e 43 minutos em São Paulo, horário de Brasília, e estes são os nossos destaques. Mauro Vieira diz que não vê a possibilidade de encontro entre Lula e Trump. Tarifa pode impactar vendas de suco de laranja, café, carne e frutas. E o adeus a Preta Gil. Cantora morre aos 50 anos nos Estados Unidos. Silveira diz esperar que Petrobras reduza ainda mais os combustíveis. Receita libera consulta ao terceiro lote de restituição nesta semana. Projeto A Subatende realiza atividades e prestação de serviços em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Nova rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia será realizada amanhã, quarta-feira, segundo Volodymyr Zelensky. Moraes abre investigação sobre o uso indevido de informações privilegiadas. E mais, 714 mil já aderiram a plano de reembolso por descontos ilegais do INSS. Após restrição a Bolsonaro, opositores voltam a defender o impeachment de Alexandre de Moraes. E mais, placar esportivo, previsão do tempo e agenda cultural. Tudo isso a partir de agora, dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon e o nosso Giro de Notícias. Seja bem-vindo! Mais uma vez, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado para você que está conectado conosco, você que acompanha através do seu televisor, muito obrigado pelo carinho. Alô, você em Campinas, Sorocaba, em São Paulo, capital e regiões metropolitanas, estamos iniciando o nosso Giro de Notícias. E a informação é a seguinte: o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que não há possibilidade de encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes do início da implementação das tarifas de 50% a produtos importados pelo mercado norte-americano, que será taxado a partir de 1º de agosto. Você sabe, a questão comercial não é para ser negociada entre chefes de estados, disse. Para o chanceler, as negociações comerciais devem ser separadas das discussões políticas. Portanto, movimentações sobre o tarifaço dos Estados Unidos. Vamos falando ainda sobre o tarifaço, falando que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabelecendo uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são importados para os Estados Unidos, pode comprometer receitas do agronegócio brasileiro, provocar desequilíbrio de mercado e pressionar os valores pagos ao produtor. Fique atento. O alerta é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, o ESALC, da Universidade de São Paulo, também da USP. Segundo o CEPEA, os itens mais expostos ao tarifaço de Trump
são o mercado de suco de laranja, o setor cafeeiro, a pecuária e, claro, as frutas frescas. Portanto, vamos ficar atento quais serão os caminhos da negociação entre o Brasil e os Estados Unidos. Lembrando que vários produtos, aproximadamente 160 milhões de dólares em produtos, estão embarcados aguardando este momento do tarifaço. Esperamos, é claro, que possamos entrar num acordo razoável entre o Brasil e os Estados Unidos, que é, obviamente, o segundo país em exportação para o Brasil. Negociar sempre é o melhor negócio. Giro de notícias comigo, Ed Melo, um tema infelizmente muito triste. Estamos dando adeus a uma das maiores cantoras do Brasil, uma querida cantora pelo Brasil e o mundo, lutou bastante, mas infelizmente no último domingo perdemos Preta Gil. No dia 20 de julho, a cantora Preta Gil faleceu aos 50 anos em Nova York, nos Estados Unidos. Desde 2023, você sabe, a cantora lutou contra um câncer no intestino que acabou sendo fatal para a artista, e nas redes sociais várias homenagens sendo feitas por todos que admiravam, e em destaque o seu pai, o querido Gilberto Gil, divulgou em nota pedindo compreensão nesse momento de dor e informou que a família está nos Estados Unidos resolvendo questões do translado do corpo. Infelizmente, perdemos Preta Gil, descanse em paz, nossos sentimentos. Ela que terá suas homenagens, como pediu momentos antes da sua morte, pediu para que fosse homenageada no Rio de Janeiro, no teatro. Muitas vezes deve acontecer alguma... Ela pediu o trio elétrico para algo um pouco mais feliz, um final de vida um pouco mais feliz, homenageando todos os seus fãs. Ela que amava o trio elétrico, amava as músicas, estava sempre ao lado do pai, Gilberto Gil. Os nossos sentimentos, descanse em paz, Preta Gil, que morreu nos Estados Unidos aos 50 anos, decorrente a um câncer no intestino. Giro de notícias comigo, Ed Melo, faltando 10 minutos agora para as 11 horas da manhã. Você que nos acompanha, o nosso muito obrigado. Seja muito bem-vindo, que você tenha um dia espetacular, uma semana melhor ainda e, é claro, sempre muito bem informado. Eu, Ed Melo, uma vez por semana, estou aqui deixando você sempre muito bem informado dentro do programa Bom Astral com ele, Edu Escarfon. Vamos falar agora sobre temas da Petrobras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse esperar forte volatilidade no mercado internacional de petróleo, devido, é claro, aos conflitos geopolíticos, e afirmou que o governo faz de tudo para minimizar os impactos ao consumidor. Apesar disso, ele acredita que há espaço para o novo reajuste para baixo, ou seja, reajuste a menor nos combustíveis vendidos pela Petrobras. Temos condições e espero que a empresa ainda reduza mais os preços dos combustíveis. É a expectativa se nós continuarmos com o Brent nos níveis que estão hoje, afirmou o ministro. Boa notícia! Esperamos que assim seja e que, é claro, o bolso do consumidor não seja afetado pelos aumentos sequenciais de combustíveis, que também haja reduções para baixo quando é possível. É isso que nós esperamos dos nossos governantes. Sabemos que em alguns momentos não é possível a baixa dos valores de energia, de petróleo, do gás, mas é fundamental que no momento oportuno, quando houver oportunidade, que as baixas a menor aconteça e que o bolso do consumidor final, do brasileiro, possa ter um pouco mais de alívio, que os nossos governantes trabalhem pelo povo brasileiro. Falamos agora sobre restituição. Olha que legal, o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 deverá ter consulta liberada até a próxima quinta-feira. Depois de amanhã, fique atento, dia 24 de julho. O pagamento está previsto para 31 de julho, ou seja, esse mês você pode consultar e, claro, aproveitar esta restituição. Quem não entrar na lista ainda terá duas oportunidades, viu? Fique atento.
sendo dias 29 de agosto e 30 de setembro. Temos agora uma previsão para 24 de julho e também 31 de julho. Você vai pesquisar, vai consultar se a sua restituição está na data do próximo pagamento. Não estando agora para 31 de julho, você pode pesquisar para o dia 29 de agosto e 30 de setembro. O pagamento deste lote terá correção, é isso mesmo, fique atento. Correção pela Selic, que é a taxa básica de juros de 1,10% em junho, mais juros de 1% ao mês, que dará um total de 2,10%. É o que eu disse agora sobre o combustível. É melhor ter um aumento pequenininho no seu bolso, no seu reajuste, do que ter que pagar a conta. No caso do combustível, teremos um desconto previsto. Fique atento, você que fez a sua declaração, vem aí a consulta liberada quinta-feira para o terceiro lote de restituição. Faça bom proveito do seu dinheiro. Vamos seguindo, falando agora sobre um tema importante que acontece na Zona Leste de São Paulo. Fique atento, você que mora na região de São Mateus, porque a subprefeitura do subprefeito Osiel Souza vem trabalhando para atender a população da região. As demandas da população em São Mateus agora também serão atendidas, fique atento, pelo projeto A Sub Atende, idealizado pelo subprefeito Osiel Souza em parceria com a Prefeitura de São Paulo e o prefeito Ricardo Nunes. A Sub Atende tem como objetivo atender as pessoas e suas demandas todas as terças-feiras, a partir do dia 29 de julho, ou seja, na próxima terça-feira, das 9 ao meio-dia. Você que tem algumas demandas, solicitações, mora em São Mateus, mora na Zona Leste, procure a Subprefeitura de São Mateus. Dia 29 de julho, das 9 da manhã ao meio-dia. Você terá acesso a temas direcionados ao gabinete do subprefeito, limpeza urbana, obras, fiscalização e também o Descomplica SP. Passe por lá, leve as suas demandas e resolva as suas questões. Todas as equipes estarão preparadas para atender a população da região de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Passe por lá. Subatende, mais uma realização do subprefeito Osiel Souza. Vamos seguindo agora falando sobre as questões da guerra, uma guerra interminável, mais de 3 anos entre a Rússia e a Ucrânia. Mas olha, a próxima reunião entre representantes dos dois países, da Rússia e da Ucrânia, está marcada para amanhã, quarta-feira. É isso mesmo, na Turquia. A informação foi divulgada pelo presidente Volodymyr Zelensky durante um pronunciamento em vídeo noturno na última segunda-feira. Segundo Zelensky, o encontro foi confirmado por Rustem Umerov, atual secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, que também liderou as 2 primeiras rodadas de diálogo com os russos. O presidente acrescentou que está em andamento a preparação para uma nova troca de prisioneiros. Portanto, nem a Rússia e nem a Ucrânia ganham com isso. Mas, Edmelo, a Rússia invadiu parte da Ucrânia, está ganhando território, mas olha, não é isso. O grande problema são as vidas que estão sendo perdidas. Muitas vezes o líder da nação quer um espaço maior e eu acredito até que não tem nem quem colocar por lá. É mais uma rusga entre os dois países e quem paga o preço novamente é a população. Portanto, que a ONU, que o mundo, que os líderes mundiais também façam parte deste projeto. Não participa da reunião na Turquia? Pelo menos participe em videoconferência. Faça contato, tente intermediar, porque para a Rússia e para a Ucrânia e para o mundo, ninguém sai ganhando com a guerra. Cada um tem o seu país, suas limitações, a sua constituição, a maneira como lidar com o seu público, com as pessoas, com a saúde, com as crianças, com as mulheres, com as famílias. Guerra não é e nunca será a melhor solução. Seguimos agora com o nosso giro de notícias, são 10 horas e 57 minutos. Estamos ao vivo dentro do programa Bom Astral com o Edu Scarfon, que daqui a pouquinho vai trazer para você
convidados para lá de especiais. Fique ligado, não perca tempo. Olha, manda aquela mensagem para o seu familiar, manda mensagem para a mãe, para o pai, aquele amigo que está no sítio, aquele que está na praia, aquele que está passeando por São Paulo. Fala, ó, fica ligado aí na Astral TV, porque tem um programa espetacular acontecendo agora, ao vivo, 33.3 em São Paulo, você em Campinas, 47.1 e estamos também em Sorocaba, 20.1. Fique ligado na Astral TV. Giro de notícias comigo, Edmelo, falando agora mais uma vez sobre o tarifaço. Só que detalhe, tem pessoas levando lucro com tudo isso. E o ministro Alexandre de Moraes está de olho. Ele que é do STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de investigação sobre o possível uso indevido das informações privilegiadas no mercado financeiro. É isso mesmo. Antes do anúncio oficial de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros, no último dia 9, o ministro analisou um pedido feito pela AGU, que é a Advocacia Geral da União, no âmbito do inquérito que investiga as ações do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Portanto, algumas pessoas estão de olho ou recebendo informações privilegiadas. Como assim, Edmelo? A possibilidade que no momento ali, algumas horas antes da determinação do imposto brasileiro, quando as ações do dólar subiu, algumas pessoas fizeram um investimento. E logo após, quando o anúncio foi feito, isso foi revendido, ou seja, eu tenho dólar, vou comprar, subiu a tarifa, eu vou vender. Então alguém entrou no circuito aí para levar 50%. Imagina, $1.000, $1.500. Você vende do outro lado, você vai ganhar 50% do valor investido. Estou falando um valorzinho baixo, mas quantos milhões de reais não foram empregados nessa negociação? Fique atento e, claro, também o ministro Alexandre de Moraes está de olho, determinando uma investigação. É aquilo, né? Todo mundo quer ganhar com a dificuldade do outro. Giro de notícias comigo, Edmelo, e não para as informações. Agora temos o assunto da fraude, aquela fraude que ainda ninguém foi preso, aquela fraude que está todo mundo de olho, mas ninguém sabe quem foi. É aquela história, eu não fui, não é isso? Está todo mundo dizendo lá no INSS que eu não fui, Edmelo. Olha só, ao menos 714 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, para reembolso dos descontos ilegais de mensalidades associativas feitos entre março de 2020, estamos em 25, hein? Março de 2025 a março de 2025. A atualização dos números representa 36% do total de beneficiários aptos a assinar o termo. 36%, ou seja, pouquinho mais de um terço assinou o termo. Tem muita gente ainda para ser reembolsada, esse é o termo. Cerca de 1,9 milhões de aposentados e pensionistas. Segundo o governo federal, o prazo para adesão ao acordo vai até o dia 14 de novembro, mas pode ser prorrogado. Pode e deve ser prorrogado, porque pelo visto 36% ainda dos aposentados e pensionistas não aderiram. Isso quer dizer que milhares de pessoas ainda estão analisando se haverá ou não o acesso. Por que analisando, Edmelo? Porque as pessoas que aceitarem o acordo não terão o direito do processo. Edmelo, eu não fui ressarcido, houve o desconto e eu acredito que eu tenho direito de receber, claro, juros e multas, ou seja, danos morais, e algumas pessoas preferem entrar com um processo contra as associações e o INSS. Algumas pessoas preferem não entrar nessa seara. E o que acontece? Aceitam o acordo do governo e recebem os valores novamente. Esse é o caminho. Alguns ainda estão tentando entender como funciona para entrar com um processo paralelo e aí
vai rolar tudo isso por alguns anos, ou se aceita o acordo e já começa o processo de pagamento e ressarcimento. Lembrando que para aceitar o acordo você tem que procurar o INSS. Não é o INSS que vai te procurar, ele vai validar a sua solicitação. Entenda, fique atento, leia as entrelinhas, aquelas pequenininhas, para que você não seja lesado mais uma vez. Giro de notícias comigo, Edmelo, trazendo sempre para você as principais informações do dia e da semana. Vamos falar agora sobre política. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro vão pleitear e analisar o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes do STF, acabei de falar dele, Supremo Tribunal Federal, e o pedido vai fazer parte das demandas da oposição no Senado, conforme relataram parlamentares ontem. A definição se deu após uma reunião do PL, que contou com a participação, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A definição como prioridade na casa se dá pelo Senado ser o local responsável por análises ligadas à Corte. Olha o detalhe, atualmente existem 28 pedidos contra o ministro. É isso mesmo, 28 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, sendo o mais antigo em 2021. E não há indicação de que alguma das solicitações possa ser analisada. Por isso, o pessoal do PL, os deputados, os senadores, dizem que a oposição vai entrar com esse pedido e esta será a pauta. Isso significa o quê, Edmelo? Que quando eles forem para o plenário, eles não vão votar outra pauta a não ser esta. Enquanto o presidente não votar esta pauta, eles não vão dar andamento. Vai ser uma obstrução só. É isso que vai acontecer. Está dizendo aqui os senadores do PL em reunião definida com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Como dizia a minha mãe, muita água ainda vai passar debaixo desta ponte. Giro de notícias comigo, Edmelo. Vamos mudar o ambiente aqui, falar de esporte, mudar um pouco o clima para falar das manchetes do futebol. Sabe a Leila, a presidenta do Verdão, não aceita de jeito nenhum uma cláusula que Abel quer para renovar com o Palmeiras. Sabe qual é a cláusula? Perdeu, tá fora. É isso. São 5 anos de contrato com o Abel Ferreira e ele pediu para colocar lá, se o Palmeiras não for campeão, ele tá fora, ele será demitido. E a Leila não aceita de jeito nenhum essa cláusula. Briga boa. A Leila quer ficar e o Abel dando aí dicas de que quer sair. Vojvoda, aquele que treinou o Fortaleza, vira sombra para Dorival Júnior, que balança forte no Corinthians. O Palmeiras ainda mira a contratação de Octávio, ex-Porto, para a vaga de Richard Rios, que acabou de ser vendido, o meio-campista camisa 8, Richard Rios. Sem trio de astros, o Crespo busca solução para o São Paulo. Com o Brasileirão avassalador, o atacante Caio Jorge se aproxima da seleção brasileira. Realmente vem muito bem Caio Jorge. E o Arias se despede do Fluminense nas redes sociais e diz: não é adeus, mas um até breve. E o Garro no Corinthians se mostra irritado no momento do timão e evita falar do futuro. O Corinthians não vem bem das pernas. E olha o resultado. 15ª rodada, o último domingo, São Paulo venceu por 2-0 o Corinthians. O Mirassol atropelou o Peixe, 3-0. E o Palmeiras venceu bem o bom Atlético Mineiro do atacante Hulk, que também tem que ser observado por Carlo Ancelotti. O Hulk tá aí, hein, Ancelotti? Jogando bem, fez os 2 gols do Atlético Mineiro na derrota para o Palmeiras no Allianz Parque por 3-2. Edmelo, como é que tá a tabela? Cruzeiro em primeiro, Flamengo em segundo, Bragantino em terceiro e o Palmeiras é o 4º colocado, é a parte de cima da tabela do Brasileirão. A parte de baixo, chamado Z4, tem o Santos do Neymar, o Juventude, o Fortaleza e o Sport com apenas 3 pontos. Alô, Sport! Alô, você em Pernambuco, você em São Paulo, que torce pelo Sport. Tá difícil para o Sport, hein? O Leão tá complicado. E detalhe, hein? O próximo jogo
é Sport e Santos. O Santos é o 17º e o Sport é o 20º, é o último, está lá embaixo. Complicada a vida do Sport. Próximos jogos, Edmelo? Bom, 16ª rodada, o Corinthians pega o líder Cruzeiro do Caio Jorge, o Fluminense pega o Palmeiras, o Juventude o São Paulo e o Santos o Internacional de Porto Alegre. Tudo isso na próxima quarta-feira, exceto o Juventude com o São Paulo, que joga na quinta-feira. Virando a página para tempo e temperatura, às 11h07. Comigo é assim, é um assunto atrás do outro, dentro desse programaço, Bom Astral com Edu Scarfon, que daqui a pouquinho traz para você convidados para lá de especiais. Fique por aí, separe a sua água, o seu suco, o seu cafezinho. A sua manhã de terça-feira vai ser a melhor da sua vida. É isso mesmo. Giro de notícias, vamos falar sobre temperatura? Vamos! Hoje, terça-feira, a máxima será de 22 graus. É isso mesmo. Já foi de 13 a mínima, a máxima de 22, o sol brilhando no céu da capital paulista, com umidade de 63%, 10% de possibilidade de chuva e ventos a 13 km por hora. Portanto, uma terça-feira gostosa de se viver, 26 graus será a máxima. Teremos também a nossa quarta-feira com 23 graus de temperatura amanhã, com mínima de 13, com 0% de possibilidade de chuva e o sol continua por aqui nos acompanhando. Quinta-feira, pode virar na página, 21 graus de máximo, a temperatura cai um pouquinho, a mínima sobe com 14 de mínima e o tempo parcialmente nublado com 10% de possibilidade de chuva. Sexta-feira, chegando o final de semana, 22 graus, permanecemos nesta média de temperatura com mínima de 14, mas aí o sol foi embora, vai estar parcialmente nublado na próxima sexta-feira. E no sábado, Edmelo, minha folga, Edmelo, sábado tem 26 graus de temperatura e ele está de volta. O sol está de volta no sábado, 26 graus de máxima, mínima 16, 5% de chuva, ou seja, praticamente não vai chover. E é claro, o sol brilhando no céu da capital paulista, sabadão, tá de folga, tá trabalhando? Tem sol para você brilhando no céu de São Paulo. Domingo, para começar a outra semana e encerrar a nossa com chave de ouro, 28 graus no domingo. Olha que legal, só que o tempo vai estar nublado, viu? O sol também se esconde um pouquinho, aquele mormaço, para que você possa curtir sem muito sol, mas dá para fazer um piquenique, passear com a família, vir aqui para Paulista andar de bicicleta, fazer aquele exercício que você gosta. 28 graus no domingo com mínima de 18 graus. Isso para você curtir de terça a domingo. É isso mesmo, o Edmelo aparece por aqui, eu deixo você muito bem informado com as principais notícias do dia, temperatura, esporte e, é claro, tem agenda cultural. Olha só, quem gosta de Marcos e Belucci, lá no Espaço Unimed, dia 25, tem showzaço dessa dupla sertaneja. O Whindersson Nunes, lembra dele? Aquela comédia, aqueles tapinha no rosto que ele recebeu lá com a luva do Popó. Pois é, deu uma de lutador, não foi muito bem. O Whindersson Nunes também vai estar no Espaço Unimed, mas no dia seguinte, no próximo dia 26 de julho. E quem gosta de música sertaneja, quem gosta de música romântica, o mais amado do Brasil, Amado Batista, vai estar em Interlagos, no Terra SP. Um pouquinho do que vai acontecer musicalmente neste final de semana. Mas, Edmelo, eu quero é pipoca. Edmelo, eu quero é cinema, eu quero telona. Olha só. Vai porque tá muito bom. Vai para o cinema porque nós temos Jurassic World, recomeço. Meu amigo, Jurassic Park, Jurassic World está nas telas para você curtir. E a criançada, tem o Papai Smurf, tá por lá também. Smurfs no cinema. E ainda mais, Quarteto Fantástico, você pode curtir, que é um filmaço. Também tem ele, Superman, o Homem de Ferro, está no cinema. E olhem, quem gosta de terror, quem gosta de emoção, eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
Isso que está no cinema para você curtir e aproveitar. Edu Scarfon com certeza vai estar nas melhores telas de cinema e quem sabe você encontra ele, paga uma pipoca e vocês vão curtir um filmaço, Edu. A pipoca é muito bem-vinda, Ed, sempre. Já estive no cinema esse final de semana, vi o Eu Sei, né, o que vocês fizeram no verão passado, muito legal, vale a pena ver, hein, galera? Para quem curte terror, né, e suspense, realmente é uma boa pedida. Agora, Ed, o que o pessoal vai conferir no Personalidades, talk show que o Ed Mello apresenta aqui na Astral TV, nessa quinta, 9 da noite? É isso, Edu. Estamos aqui toda quinta-feira, 9 da noite, com reprise aos domingos, 6h30 da tarde. Eu recebo o empresário, executivo de negócios e presidente da Associação Lar Ternura, o querido José Roberto, falando sobre os seus 11 anos de gestão e também as atividades realizadas, prestando serviço às pessoas, à comunidade e os assistidos. Pessoas com deficiência que fazem parte do Lar Ternura e que são cuidados com muito amor, com muito carinho, com a dedicação do José Roberto, toda a equipe do Lar Ternura e, é claro, a sua participação e colaboração. Um assunto interessantíssimo, falando sobre o amor, dedicação e o cuidado com as pessoas com deficiência. Edu? Muito bom, obrigado, Ed. Vamos seguir, gente, o jornalista Ed Mello nas redes sociais. O arroba é Ed Mello Oficial, Ed com 2 Ds e Melo com 2 Ls, tá? Siga lá, Ed Mello Oficial e acompanhe o Personalidades nessa quinta, 9 da noite. Agora, pessoal, já vamos bater um papo sobre astrologia aqui no programa e ainda hoje também tem atendimentos com jogo de búzios. Nós vamos para um rápido intervalo, é o tempo de você pegar um cafezinho e já tem mais Bom Astral. Não sai daí, hein?